As pessoas têm um desejo profundo de acreditar e basta lhes dar alguma coisa remotamente crível para que elas se sintam agradecidas por você ter contado algo. O mundo está carente de histórias. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Ruína e Leveza, livro da Júlia Dantas, autora porto-alegrense, livro de 2015, que foi finalista do Prêmio São Paulo em 2016, me parece. E esse é o segundo livro, então, do projeto 2020 com as brasileiras, né? Leitura, então, de fevereiro. Coincidentemente, esse livro tem temas muito próximos ao livro que eu li em janeiro, com Armas Sonolentas, então ele vai falar de deslocamento, de se sentir estrangeiro, e vai falar também sobre uma espécie de reencontro com raízes ou de ancestralidade. Nesse livro você tem uma narradora chamada Sara, que é uma publicitária. Ela está na casa dos 20 e poucos anos e ela está vivendo uma espécie de crise pessoal. Ela tem um relacionamento com um rapaz que está estudando para ser diplomata. Esse relacionamento vai se deteriorando, isso vai iniciando uma crise nela, uma crise até de identidade, o modo como ela se colocava no mundo. Isso cria marcas, dores profundas nela. E ela entra assim numa vida bastante errática, e aí nesse sentido o livro acabou me lembrando um pouco outro livro que eu li em janeiro, que é o meu ano de descanso e relaxamento, porque a gente vai ver aqui a narradora em crise, enchendo a cara, bebendo, altos porres para tentar resolver essa questão. Não resolver, né? Para tentar fugir da questão. E isso vai acabar afetando a sua vida profissional também. Ela era uma publicitária bastante promissora, que estava vivendo uma fase bastante prolífica, produtiva, positiva no trabalho, só que a sua crise pessoal, a sua crise da vida pessoal, ela começa a afetar a sua crise da vida profissional. E ela então acaba decidindo tirar um ano sabático, ficar um ano sem trabalhar, se dedicando a descobrir coisas sobre si mesma, e ela decide fazer isso viajando. Ela decide, depois de avaliar o seu orçamento, ir para o Peru. Então ela começa essa viagem no Peru, e é uma viagem que não é muito óbvia, não é uma viagem que faz muito aquele estilão turistada, né? E o livro, de certa maneira, vai tentar criticar um pouco essa coisa do turismo, esse turismo meio desconectado e desinteressado das culturas locais, né? Até porque a Sara vai escolher uns destinos não muito óbvios, né? Ela vai para algumas cidadezinhas do Peru que não necessariamente são muito conhecidas ou são mais populares no turismo, e nisso ela vai conhecer assim uma espécie de Peru profundo, né? E aí, os problemas da sua vida, esses problemas que geraram a sua crise, eles vão sendo colocados em perspectiva, e ela vai tendo uma espécie de aprendizado interessante também, na medida em que ela vem de um ambiente assim muito urbano, muito cínico, que é como ela descreve o ambiente da publicidade, para viver culturas tradicionais, para se aproximar de pessoas, de comunidades que vivem culturas tradicionais, são comunidades indígenas, comunidades descendentes da cultura e da tradição indígenas da América Latina, que vivem numa lógica diferente. Aí ela vai tomando contato com mulheres, ela vai conhecendo o problema das mulheres nesse tipo de comunidade, que são comunidades muito pobres, muito humildes, ribeirinhas, ou no meio da selva mesmo, né? Ela toma contato com isso de acordo com as pessoas que ela vai conhecendo. Tem duas figuras que ela vai conhecer que são bem importantes para esse seu processo aí de descoberta, que são o Lúcio, um argentino, e a Carmen, que é peruana mesmo. A primeira cena do livro é uma cena com o Lúcio, e é uma cena de crise. Eles estão fazendo uma espécie de passeio, eu ia chamar de turístico, mas assim, nessa altura ela já não tá tentando ser muito turista, e o Lúcio tem uma espécie de aversão a essa lógica do turismo. Mas eles estão fazendo um passeio numa mina. Eles contratam lá uma pessoa local para levá-los a uma mina, e aí quando eles estão lá na mina tem um terremoto. Então assim, é uma experiência limite para eles, porque eles ficam com medo de morrer soterrados ali. E o livro começa com essa grande tensão. O livro não é narrado de forma linear, então ele intercala cenas do passado com cenas do presente. Ele fica indo e voltando, então, entre cenas, coisas que aconteceram em Porto Alegre, coisas que aconteceram no processo da viagem e na própria viagem também. Ela vai mais na frente, volta, enfim. Além desse vai e vem aí temporal, existem também capítulos que são sobre os sonhos da personagem. Eu achei esses capítulos sobre os sonhos um pouco soltos no livro.
não fica muito claro onde eles querem chegar. Curiosamente, também tinha sonho. Sonho também era um assunto, também era um recurso de autoconhecimento, de entendimento, do livro da Carola Saavedra, O Com Armas Sonolentas. Embora sejam dois livros completamente diferentes do ponto de vista do estilo ou do ponto de vista da proposta, tinha essa questão de se sentir estrangeiro, de encontrar ou redescobrir uma ancestralidade, e a questão do sonho também, né, como um recurso imaginativo de conhecimento também. Aqui no livro da Júlia, esses sonhos me pareceram um pouco soltos. Eu tive um pouco de dificuldade de conectá-los com a Sara, a narradora, e com as coisas que a Sara estava narrando. Talvez seja um aceno para essa coisa do autoconhecimento e de uma coisa menos lógica, menos racional, mas é uma coisa que não fica muito clara. A Sara acaba percebendo nessas viagens, né, pelos Andes, né, além do Peru, ela vai em um determinado momento para Bolívia, que ninguém acredita que ela é brasileira, porque ela tem assim uma aparência mais europeia, né, mais marcada pela sua herança europeia. Ela é branca, enfim, ela não. As pessoas criam expectativas de que ela fosse mais morena, mais curvilínea e que também ela fosse mais talvez expansiva, e ela não é, ela é mais quieta, mais tímida. Então ela percebe um pouco essa desconexão com a sua própria nacionalidade. E uma desconexão também por conta da língua, por falar português num continente onde quase todo mundo fala espanhol. Então isso marca também o seu lugar de deslocamento. E ela vai tomando contato com essas culturas tradicionais que seguem uma lógica muito diferente da dela, que não é uma lógica de acúmulo, que não é uma lógica materialista, que não é uma lógica de um certo cinismo, é uma lógica de crenças. Só que esse contato, ele também vai revelando para ela, né, e na verdade descortinando algo que ela já sabia, que essas coisas também existem no Brasil, né? Ela precisou viajar milhares de quilômetros para conviver mais com essa realidade, e isso também é, de uma certa forma, um questionamento do livro, que é o fato de que você nem sempre busca esse tipo de conexão no seu próprio lugar de origem, no seu próprio país. Acaba indo buscá-lo ou redescobri-lo em outro lugar, numa situação exatamente de turismo. O texto, nesse sentido, se articula muito bem com esse tipo de questionamento que ela faz sobre o que é ser viajante, o que é ser turista, e sobre os modos de buscar diferentes tipos de conexões menos racionais, menos materialistas, menos capitalistas, porque o texto tem momentos de humor. Ele é um texto, em grande medida, bastante direto. A narradora usa de muita autoironia, é um texto um pouco sarcástico. A gente vê a personagem saindo desse lugar um pouco descrente e cínico e cético para um outro lugar, que é o lugar de alguém que já viveu conexões, mas também percebendo, o livro nesse sentido ele não tem muito essa coisa de jornada transformadora. Ela vai também relativizar um pouco essa coisa de jornada transformadora. Até onde essa questão da grande transformação numa viagem pode chegar, de você viajar para se encontrar, por exemplo. Se você viaja como fuga, com uma certa ilusão de que seus problemas não vão junto com você nessa fuga, né? Então é interessante porque a narradora, ela oscila um pouco. E isso é interessantíssimo, né? Você vê que não é uma coisa tão simples essa jornada dela. Ela tá muito consciente do mundo onde ela vive e das marcas que ela tem e do mais longe onde aparentemente ela consegue chegar nesse processo do contato com outras culturas e da conexão com outro tipo de pessoa. Vou ler alguns trechinhos do livro que eu gostei bastante. Deitei sobre a grama com roupas enroladas em travesseiro e desconfiei que toda meditação era desnecessária e que ninguém precisava de velas para entrar em contato com suas camadas mais interiores. Bastava estar no presente, coisa que é bastante mais fácil de se fazer quando no meio do nada. Não se pode experimentar a ausência de distrações em uma cidade superpovoada com conexão à internet e sinal de celular. Nenhum lugar onde haja decisões a serem tomadas. Por isso, nossa caminhada era bela. Não havia interação com nada que não estivesse ao alcance das mãos. Todo o contato era direto, sem intermediadores nem interfaces. Comíamos o que tínhamos na mochila e dormíamos quando tínhamos sono. Não havia necessidade de dúvidas. Vou ler um trechinho onde ela faz um pouco aí esse contraste da viagem transformadora com um pouco de autoironia e da incapacidade de comprar certas coisas ou de viver ao máximo certas conexões. Armamos nosso piquenique e, de forma calculada demais para que resultasse simpático, Lúcio quis enumerar as coisas que gostava em estar na natureza.
Se ele achava que falar de árvores, flores e pássaros ia ofuscar o fato de que ele tinha me chutado a noite inteira, estava muito enganado. Depois de ter xingado a minha mãe, a própria mãe e a mãe de Deus cada vez que tropeçava em uma pedra, vinha me falar do barulho da água, do riacho correndo entre as pedras, do cheiro das folhinhas de senece quando esmagadas entre os dedos, do azul absoluto do céu límpido, o hippie bipolar de merda. Num outro trechinho, onde ela tá conversando com esse rapaz, o Lúcio, e o Lúcio é uma figura muito curiosa porque ele não é agradável, ele não é simpático, ele muitas vezes fala com a Sarah de um lugar assim meio de superioridade, do tipo, ai, lá vem a turista mimada, classe média, pra redescobrir as raízes latino-americanas. Ele fica meio que zombando dela. Mas depois a gente vai percebendo que eles talvez sejam mais parecidos do que possa parecer. E aí tem um momento em que eles estão conversando exatamente sobre essa diferença de ser viajante e ser turista. E aí o Lúcio fala pra ela assim: sabe, Sarah, é normal que os viajantes percam coisas. Chaves de quarto de hotel, cartões de memória fotográfica, meias soltas debaixo da cama, um punhado de ilusões, uma pilha de preconceitos, alguns amores e por fim também os colares de pedra que não são ágata. Me virei para o lado para poder vê-lo, a Sarah falando. Ele tinha a cabeça apoiada sobre um braço e um ar melancólico. Essa é a diferença entre viajantes e turistas. Turistas voltam para casa com malas mais pesadas. Viajantes voltam com mais leveza. E aí é interessante, aproveitando que ela fala do ar melancólico do Lúcio, é que o texto ele também tem um pouquinho essa melancolia. Então, assim, ele é um texto que é marcado por um certo humor e por uma certa ironia, e principalmente autoironia, né? A narradora zombando de si mesma o tempo inteiro, trazendo esse olhar, que ela tem um olhar civilizado, um olhar de mercado, né? Um olhar de uma pessoa muito inserida numa lógica capitalista. Mas tem também uma certa melancolia na medida em que ela vai convivendo com essas pessoas, especialmente na medida em que ela conhece essas comunidades tradicionais, ribeirinhas, indígenas, que vivem, né, no meio da floresta, e vê os problemas que eles encaram, os problemas com gravidezes, a dificuldade das mulheres, como as mulheres também sofrem violência doméstica nesses espaços, como a sua vida também é marcada por uma série de vulnerabilidades, ficar sendo jogada para lá e para cá, ou ser abandonada. Que perspectivas que existem para os jovens dessas comunidades, os grandes dilemas como por exemplo, o fato de uma comunidade inteira estar sendo ameaçada de ser despejada, desalojada por causa da instalação de uma grande hidrelétrica. Então, assim, não só a vida e os problemas da Sarah começam a ser colocados em perspectiva, como ela começa também a criar um certo tipo de empatia com modos de vida diversos do seu, né? Então isso cria também até um certo enriquecimento, uma certa maturidade, vamos dizer, na personagem. Mas uma maturidade bastante melancólica no sentido em que ela sabe como é difícil conectar essas coisas, como é praticamente impossível essa convivência, né, de civilização com essas comunidades, o que torna tudo muito triste, tudo muito trágico. A própria incapacidade sua de viver ao máximo certos tipos de conexão. Então eu gostei muito do livro, mesmo sentindo que os capítulos sobre os sonhos ficaram um pouco soltos, um pouco perdidos aqui. E esse foi um livro, eu preciso dizer, que ele foi melhorando pra mim meio que do meio pro final. Embora o texto seja muito bem escrito, o início da história não me pegou muito, eu não me senti muito ali conectada com aquela história ou interessada por aquela personagem. Isso foi melhorando um pouco do meio do livro pro final. Eu acho que ele foi me pegando mais, as questões foram ficando um pouco mais interessantes e o saldo acabou sendo bastante positivo. Então é isso, fica aí a recomendação. Me digam se vocês já leram Ruína e Leveza, o que vocês acharam. Beijinhos e até a próxima. Tchau!